se você gosta daquele tipo de livro em que tudo dá certo na vida da personagem principal e que o romance é perfeito, essa não é a história de Jane Eyre. Ela é uma personagem que tudo dá errado na vida dela, praticamente, desde o começo do livro e durante o meio do livro também. As coisas vão dando muito errado na vida dela. Mas eu acho que é uma história que é muito inspiradora e é por isso que eu gosto de ler livros clássicos, porque os autores, eles não têm medo de trazer os piores lados do ser humano, trazer lados muito ruins das pessoas, trazer também a parte dos relacionamentos que são tóxicos, sabe? Pessoas muito ciumentas ou protagonistas que não são tão boas assim, e eles mostram o lado bom e o lado ruim. E Jane Eyre é um livro que não é só sobre romance, mas tem um romance muito importante na história, e hoje eu quero falar sobre esse relacionamento. Eu gosto de trazer essa referência porque eu sinto que quando a gente fala sobre relacionamentos e sentir que precisa estar no relacionamento e se perder dentro de um relacionamento, normalmente a gente se sente assim porque a gente começa a fazer da outra pessoa um ídolo e achar que aquela pessoa é quem vai te salvar de todos os seus problemas. E Jane é a personagem que representa todas as pessoas que já estiveram em um relacionamento e acharam que o seu namorado ou sua namorada era um ídolo pra você, sabe? É alguém que vai vir e vai te salvar de todos os seus problemas. Achar que se você entrar no relacionamento, os seus problemas todos vão se resolver. E a gente coloca aquela expectativa toda na outra pessoa. Então, agora que eu tô com essa pessoa, eu vou me sentir melhor. Esses problemas que eu tenho de autoestima ou essa sensação que eu tenho de me sentir sozinha vai se resolver toda, porque agora eu tô com alguém que é perfeito e a gente para de enxergar os defeitos dessa outra pessoa. E isso acontece com a Jane nesse livro. É uma história de como ela fica tão envolvida no relacionamento e como a realidade do Rochester é tão diferente da dela, ela pelo fato de não ter referência, de não ter família, de não ter também condições financeiras, então ela começa a achar que ele é quem vai resolver todos os problemas dela. E não é só na parte de pagar coisas, de ter condições financeiras, mas também de conseguir oferecer para ela um afeto e uma atenção que ela nunca viu, que ela nunca recebeu. E a Jane, que é uma personagem muito tímida e introspectiva, sempre teve dificuldade de se socializar, de fazer amizades. Então, quando aparece alguém que começa a dar atenção, a gostar do jeito dela, ela começa a criar essa ideia de que ele é perfeito e de que se ela estiver com ele, tudo vai se resolver. E eu sinto que às vezes a gente acha que certas coisas da nossa personalidade só são boas se forem validadas por outra pessoa, sabe? Muitas vezes eu já senti que eu precisava de uma validação, até para fazer alguma coisa. Eu tenho um plano, um projeto de começar alguma coisa, um sonho, mas eu precisava contar para alguém, para um namorado, para uma pessoa, para a pessoa falar que gostava, que apoiava isso ou não, para eu sentir que dava certo. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente sente que a nossa autoestima depende do que a outra pessoa vai dizer, do que seu namorado vai dizer. Então, se você tem alguém para ficar ali alimentando e te elogiando e falando e validando você e as coisas que você diz, validando sua aparência, sua personalidade, então você se sente bem. Mas quando você tá solteira ou tá sozinha, você sente que precisa ter essa validação dos outros, precisa ter alguém para poder ficar validando, porque você sozinha não é o suficiente para a sua opinião só única não é o suficiente para que você se sinta bem consigo mesma. Então começa aquele desespero para entrar em relacionamentos e às vezes você acaba entrando em um relacionamento que não faz muito sentido e que nem faz você se sentir muito bem, mas é por aquela necessidade de eu preciso estar com alguém, eu não posso ficar só. E quantas vezes não é melhor pra gente estar sozinha do que estar dentro de um relacionamento em que a gente fica se sentindo desrespeitada? Então, por que a gente tem tanto medo de ficar só? Até pra coisas simples, sabe? Eu lembro que eu fui crescendo muito com esse medo de ficar sozinha, de me sentir sozinha, de sentir que não tinha outras pessoas para poder validar
me validar. E eu precisava muito dessa validação dos outros, de amizades, de relacionamentos. E até para sair para algum lugar sozinha, eu sempre me senti desconfortável. Aquela sensação de, nossa, mas eu vou ficar nessa cafeteria sozinha, nessa biblioteca ou qualquer lugar, um restaurante sozinha, e todo mundo vai ficar olhando, essa sensação de desconforto de fazer as coisas sozinha. E até hoje ainda me sinto um pouco desconfortável em alguns lugares. Eu sinto que tem lugares que a gente se sente melhor estando sozinha, mas já tem outros que a gente se sente um pouco estranho de estar lá sozinha, porque parece que alguém vai chegar. Mas eu comecei nesses últimos anos a tentar fazer mais coisas só. Até mesmo tirar um dia só para ir fazer compras e comprar coisas para você, escolher roupas sozinha, e experimentar e ter esses momentos, sabe? Seu momento de ir no salão, fazer uma coisa pelo menos que seja só você, que não precise ter amigos ou um namorado ou outra pessoa para estar ali com você, para você se sentir confortável. E isso não é porque é ruim fazer coisas com as outras pessoas, mas é só para ter aquela sensação de que se eu precisar fazer alguma coisa sozinha, eu não me sinto totalmente desconfortável comigo mesma, porque essa sensação de desconforto é porque a gente fica pouco tempo só. Quando eu tô sozinha em casa, eu me sinto muito desconfortável, então eu sinto que eu preciso mandar uma mensagem para alguém, eu preciso conversar com alguém, ou se eu não tiver em um relacionamento, eu me sinto muito desconfortável, porque eu preciso ter alguém para ficar mandando mensagem todo dia, sabe? Eu acho que é aquela falta de tempo de estar com você mesmo, de se sentir confortável com você mesmo e ficar um dia em casa sozinha e não entrar em desespero e não achar que você tinha que estar com alguém, mas o que é que eu faço com esse tempo se hoje eu tô em casa só? Então eu vou fazer um dia de spa, eu vou me arrumar, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou criar coisas, ter uma rotina de coisas que você gosta de fazer quando você tá só. Pra mim, um dos motivos para isso acontecer é porque a gente não tira tempo para se conhecer, por mais irônico que pareça. Então, ter essa sensação de eu me conheço, eu sei quando alguém ultrapassa os meus limites, é algo importante. Até mesmo ter uma lista de anotar quais são as coisas que para você são inegociáveis no relacionamento, coisas que você quer, que você busca dentro de um relacionamento, sabe? Lembro que há alguns anos atrás eu não tinha essas listas, eu nem sabia responder essas perguntas. Até quando alguém perguntava quais são as coisas que você gosta, ou o que é que você busca para um relacionamento, eu não tinha esses planos e não tinha isso visível na minha mente do que é que eu quero para uma relação, quais são os meus planos de futuro, quais são as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. E eu lembro que uma vez na terapia, o meu psicólogo disse que eu tinha que ter uma lista do que é que eu quero em um relacionamento, o que eu acho muito importante e o que eu acho inegociável. E essa lista de inegociável, eu não acho que seja tem que ser a altura, tem que ter essa altura, ou tem que ter o cabelo assim, mas assim, coisas que realmente são coisas que você sente que são impossíveis de lidar. Então, pode ser alguém que tem uma rotina muito saudável e sente que não ia se sentir bem em um relacionamento com uma pessoa que bebe todo fim de semana. Então, para você, nessa lista pode ser álcool e cigarro, porque é algo que para você é inegociável, não é o tipo de ambiente que você quer lidar. Já tem outras pessoas que não se importa com isso, talvez seja alguém que não acha que isso é importante no relacionamento, então já vai ter outra coisa na lista, sabe? Mas é importante de ter essa lista. E claro que tem coisas que vão mudar, a gente pode flexibilizar a lista, mas eu acho que a gente precisa saber qual é o plano que eu tenho para o meu futuro e como que essa pessoa que eu tô conhecendo ou que eu tô me relacionando, ela soma para esse plano, como que o meu planejamento de vida junto com o dela faz sentido. Quando eu sei o que tipo de coisa é uma quebra de contrato para mim, é algo que é inegociável para mim, é algo que faz eu me sentir muito desrespeitada. Quando isso acontece, eu já vou ter essa noção de isso aqui aconteceu e é por isso que eu tô me sentindo mal. E é até importante falar pra pessoa no começo do relacionamento. Então, eu tenho essa lista aqui de coisas que eu sinto que são coisas que são inegociáveis pra mim. Eu preciso ter isso num relacionamento, eu preciso ter confiança, eu preciso me sentir segura. Pra mim é inegociável que
eu e você tenhamos um planejamento de vida juntos, porque esse é o plano aqui que eu tenho pro meu futuro e eu quero que você também. Eu quero saber quais são os seus planos, sabe? Às vezes o que falta é ter uma referência do que é um relacionamento saudável, do que é um amor que é genuíno. Eu gosto em como a autora, a Charlotte Brontë, que é a autora do livro, vai construindo o relacionamento da Jane com Deus, como nos momentos difíceis, principalmente nesse momento de ter que sair do relacionamento, ela pede muito ajuda de Deus para sair. E ela começa a ter o relacionamento dela pessoal com Deus. E é muito bonito ver como a Jane coloca essa esperança e essa expectativa em Deus. E mesmo pessoas que não tiveram esse suporte da família, não tiveram uma referência de amor antes de que é um amor saudável, um relacionamento saudável, elas conseguem encontrar essa referência em Deus. Para mim, isso é para todo mundo, para quem tem uma família amorosa e também para quem não teve essas referências de ter uma família amorosa, acaba entrando em relacionamentos ruins. Todo mundo vai precisar dessa referência de um amor que é divino, porque o amor que é humano, os relacionamentos humanos sempre vão ter muitas falhas e muitos erros, mas o amor divino é a referência do amor perfeito. Quando Paulo, na carta de Coríntios, fala sobre o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se orgulha, não se vangloria, não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor e se alegra com a verdade. Quem é essa pessoa, esse ser que oferece esse amor que é tão perfeito? E é o amor de Deus que é um amor perfeito. Essa referência do que a gente pode buscar e do que a gente deve encontrar quando estiver em um relacionamento, sabe? Às vezes você nunca teve ou nunca passou por um relacionamento que foi saudável, que você se sentia bem, se sentia valorizado. Então você pode ficar pensando assim, mas como é que eu vou saber quando eu vou encontrar essa pessoa, ou se esse relacionamento que eu tô é bom ou é ruim, porque eu nunca tive uma referência antes. Então a gente tem essa referência, lê esse versículo falando sobre o que é o amor e se inspira nesse relacionamento e no tipo de sentimento de proteção que Deus oferece pra gente, como que ele trata, como que ele cuida das pessoas que ele ama. Eu acredito que a gente nunca vai achar em um ser humano, em um relacionamento aqui com outras pessoas, nenhum vai ser igual o relacionamento que Deus oferece pra gente, porque Deus oferece um amor que é incondicional, então não é dependente das nossas atitudes e das emoções. E o ser humano sempre muda, acontecem coisas, a gente se magoa, as pessoas vão embora, então é normal que o ser humano, que tem coisas que não duram para sempre, que coisas ruins acontecem, situações difíceis acontecem na vida, mas é bom pra gente ter uma referência, um lugar para olhar e para até mesmo para quando você estiver sozinho, saber que você tem esse afeto e que você não existe só quando você tem essa validação de um relacionamento, sabe? Mesmo quando você tá solteira, você também é uma pessoa bonita, você também tem seus traços de personalidade que são valorizados e pode ser que alguém agora não está constantemente te falando isso, mas isso não significa que não existe, que não é real.